Deixa seu like, ative o sininho e inscreva-se no canal. Ao lado errado, né, ao eixo. Ao eixo. Por quê? Qual que era a posição do Brasil durante a guerra? Eu queria falar um pouquinho sobre esse negócio de se aliar ao eixo. É. Se aliar ao eixo significa assinar o Pacto Tripartite. O Pacto Tripartite foi um pacto selado em setembro de 1940 entre as chamadas grandes potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Foi assinado em Berlim, né? E esse Pacto Tripartite posteriormente foi ampliado para Romênia, Bulgária, Hungria, Eslováquia e quem mais? Eu vou ficar devendo para vocês aí uma lista mais precisa. Áustria. Mas esses caras... Não, a Áustria já tinha sido absorvida pela Alemanha, não existia, né? Houve um aliado da Alemanha que não assinou o Pacto Tripartite na Europa, que era a Finlândia. A Finlândia não era do Pacto Tripartite, não era formalmente um aliado do eixo, mas era um co-beligerante do eixo, ou seja, estava no esforço de guerra junto com o eixo, né? Então, isso seria se aliar ao eixo, assinar o Pacto Tripartite. E, sendo bem sóbrio, nunca se chegou nem a tensionar fazer isso, né? Não. O que as pessoas acabam exagerando, falando de forma mais exagerada, propositalmente ou não, é que o Brasil tinha uma relação próxima com a Alemanha. Verdade? Sim. Sim, verdade. Por que razão? Porque Getúlio Vargas amava os nazistas? Não. Porque existia uma vantagem comercial gigante em ser parceiro da Alemanha nos anos 30, sendo brasileiro. Isso porque é o seguinte. O Terceiro Reich, né, ele passa a existir, você pode dizer que a partir de 34, quando o Hindenburg morre e o Hitler deixa de ser chanceler da Alemanha e vira Führer da Alemanha, né? Ele unifica as posições de presidente e chanceler numa só, ele é o chefe, quem manda é ele, acabou. Ele é o chefe de governo e o chefe de Estado. Mas o Hitler chega ao poder em 33, né? Em janeiro de 33, na Alemanha, como chanceler, como chefe de governo. E nesse contexto aí, o gabinete do Hitler, ele percebe o seguinte, que a situação econômica da Alemanha ela é bastante desesperadora naquele ponto, né? É um negócio que está extremamente preocupante, um alto nível de desemprego, economia forçada, né, aos joelhos depois da crise de 29, principalmente. Tem as reparações de Versalhes, mas a crise de 29 é a que dá a paulada na cabeça da Alemanha. E aí, a economia deles está bastante ruinzinha. E o que acontece é que o novo Ministério da Economia, né, e o ministro da Economia, o Hjalmar Schacht, esse cara, ele cria alguns programas de comércio internacional que são formatados para beneficiar a economia alemã de forma rápida. O que é que isso significa? Significa que a Alemanha, como uma potência industrial, que ela era, né, já de muito tempo, a Alemanha depende de um fornecimento alto de matéria-prima para poder trabalhar como potência industrial. Sem insumo, a indústria não funciona. E a Alemanha, por mais que seja um país que tem um subsolo rico em muitas dessas riquezas minerais, né, como ferro, como carvão, mineral, muito, mas algumas coisas ela não tem e ela depende de comércio internacional para ser suprido. Notadamente o quê? Lã, borracha, outros bens de consumo, alto consumo, como café. Quem é que tem estudo? Quem é que produz estudo em quantidades bem generosas? Brasil, né? Outros países da América do Sul têm riquezas também diversas, como o Chile, por exemplo, tem cobre, né? Tem muito cobre. A Argentina tem carne, muita carne. Então, existem riquezas diversas nesses países da América do Sul que
precisam de ser transformadas em produtos acabados, de indústria, né? Ferramentas, utensílios domésticos, veículos, carros, aeronaves, o que seja. Só que existe um empecilho, né, para o comércio internacional. Um empecilho para os países pobres, né, que era a posse das reservas internacionais na divisa do país vendedor, né? Ou seja, para negociar com os Estados Unidos é preciso ter reserva em dólar. Para negociar com o Império Britânico é preciso ter reserva em libra. Para negociar com a Alemanha era necessário ter reserva em marco, né? E a Alemanha precisava de ter reserva de réis para poder negociar com o Brasil. Nem a Alemanha tinha, nem o Brasil tinha. E os países da América do Sul também tinham pouco. Na ausência dessa reserva de moeda, papel moeda, os países tinham que negociar através do padrão ouro. Então você usa seu ouro, sua reserva de ouro, para comprar aquela divisa e aí você negocia, né? Esse padrão de comércio, ele beneficia alguns países, os países com moeda forte, os países com economia forte, com base industrial vasta, que precisam de comprar as coisas, né? Então, e podem vender produtos acabados, né, por um preço altíssimo. Então, o Ministério, né, das Finanças da Alemanha, ele cria um programa que, na verdade, ele meio que cria uma moeda paralela. O marco é a moeda da Alemanha, né? Era a moeda da Alemanha até agora, com a implantação do euro. E o marco se tornou Reichsmark, o Mark se tornou Reichsmark no momento que o Hitler subiu ao poder. E o Ministério criou o Marco ASCII, ASKI, Auslandesunterkonto für Inlandzahlung. Tá? Então, significa o seguinte: contas especiais para estrangeiros para negociações no país, na pátria. Contas especiais para estrangeiros para negociações aqui dentro, com a gente. Essencialmente, veja bem a ideia do cara, essencialmente, o Reichsbank, lá em Berlim, ele criava uma conta no Banco do Brasil aqui, e o Banco do Brasil aqui abria uma conta no Reichsbank, para Marco ASCII. Marco ASCII é uma tabela monetária indexada de correspondência de valor dos réis para os marcos. Então, trocando em miúdos aqui, falando português claro para vocês aqui, é o seguinte. Tinha um cara aqui no Brasil, fazendeiro, o fazendeiro tá lá, eu preciso comprar trator. Que trator que eu vou comprar? Ele pode chegar lá no Banco do Brasil, né, na verdade lá na banca de exportação da Alemanha, né, e lá tem um catálogo de veículos, um catálogo de trator, né, um catálogo de caminhão, de carro, bicicleta, ferramental, o que seja, tem um catálogo. E aí o cara fala, eu quero 15 trator, 50 caminhão, não sei o quê. E aí o cara vai e paga em quê? Ele paga em réis. Ele pega aquela dinheirama que ele tem, joga no banco, paga em réis. Esse dinheiro, ele é depositado na conta do Reichsbank, no Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Fica lá. Lá na Alemanha, tem um industrial que fala assim, eu tô precisando aí de X tonelada de lã. Tô precisando de X tonelada de café. Tô precisando de X tonelada de, sei lá, banana, enfim. O que seja, né? E aí ele pega o dinheiro dele, o Reichsmark dele, e deposita na conta do Banco do Brasil lá em Berlim. O que acontece? Tanto essa compra aqui no Brasil, quanto essa compra lá na Alemanha, gera um crédito que pode ser transformado instantaneamente em compra de produto. Né? Então, o trator sai lá da Alemanha e vem para o Brasil. Os fardos de lã saem do Brasil e vão para a Alemanha. E os países não têm que ter reserva de moeda estrangeira. Entendi. Entendeu? Então, esse sistema, cara, quando ele entrou em vigor, e ele basicamente, assim, a grande amplitude de uso dele foi na América do Sul mesmo, com os países da América do Sul, porque isso faz muito sentido para países de economias complementares. Economias
rivais é muito difícil de fazer isso, mas economias complementares funcionam muito bem, porque o Brasil não tinha indústria, Um precisa de uma coisa, outro precisa de outra. outro precisa de outra, então complementa, todo mundo fica feliz e ok. E aí, tanto a embaixada britânica quanto a embaixada norte-americana começaram a pressionar o Getúlio Vargas a cortar esse tipo de parceria com a Alemanha. Né? Cortar esse tipo de parceria com a Alemanha. Apontando que o regime alemão, isso, aquilo. E o Vargas, ele sempre falava assim, ok, vou dar conta disso aí, beleza? Tá comigo, pode deixar. E ele não fazia nada. Então, sempre que o embaixador tentava falar com ele, ele prometia pro cara que pode deixar que... Estamos vendo isso daí. Mês que vem, hein? Vamos resolver esse negócio aí. Aí ele nunca fazia nada de concreto para encerrar ou, né, minimizar essa parceria. Tanto que, se você pegar os gráficos de comércio exterior do Brasil, em 37, indo para 38, a Alemanha se torna o maior parceiro comercial do Brasil. Caramba. Então, o sistema ASC é um sistema que beneficia a economia brasileira de uma maneira que o Vargas não podia abrir mão. Ele simplesmente não podia abrir mão. Um negócio muito vantajoso. Enquanto isso aqui estiver rodando, eu vou comprar. Entendeu? Eu vou usar. Então foi isso. o Brasil se aproxima da Alemanha, né? E faz... Não é ideologicamente. Não, é porque dá dinheiro, cara. É porque era rentável. Entendeu? Era rentável. E também, né, como existia aqui a maior população alemã fora da Alemanha na época, né, então a Alemanha olhava com uns olhos bem mais carinhosos para cá, né?